E esta oração que nós vamos agora apreciar é certamente uma das mais profundas, né? Um momento muito extraordinário da sua vida, que é Mateus capítulo 26, verso 36 a 46, que é Jesus no Getsemane. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Logo após a Santa Ceia, aquele último momento ali com os 12 juntos, depois Jesus não estará nunca mais com os 12 juntos, né? Judas vai depois tirar sua vida e muitas outras coisas vão acontecer. Depois Jesus vai encontrar com os 11 e outras experiências após a ressurreição, mas ali foi o último encontro. Diz a palavra que no verso 30 que Jesus cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar preferido de Jesus, né? Nós vamos ver muitas histórias do Cristo acontecendo no Monte das Oliveiras. Ficava de frente para Jerusalém, tinha uma vista privilegiada. E como o próprio nome já diz, era cheio de oliveiras, né? Cheio de plantações de oliveiras, que é a planta que vai dar azeitona, qual a gente faz o azeite de oliva, tão precioso, né? Não é muito comum no nosso país, temos pouca plantação de oliveira, mas no Oriente Médio até hoje, se eu for na Jordânia, por exemplo, é muito grande hoje, né? A Jordânia é um dos países que mais produz até hoje a oliveira e, obviamente, a azeitona, e, obviamente, o azeite, né? Então, não era um lugar desconhecido, não era a primeira vez que Cristo orava ali no Monte das Oliveiras. A palavra de Deus diz em Lucas 22, 39, referindo-se a esse mesmo texto, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Então, Lucas cita esse detalhe, né? Ele foi como de costume, já tinha o costume de estar ali. Depois de alguns anos ali, né? 2, 3 anos de ministério, já era um costume de Jesus estar ali, e os seus discípulos também estavam com ele. Então, Jesus não estava ali orando somente porque era uma hora difícil. Não, Jesus estava ali orando porque era o que ele sabia fazer, era o que ele tinha prazer em fazer, estar na presença do Pai, usufruindo de uma comunhão especial. Mas, é claro, a gente não pode negar que ali era um momento especial, né? A oração na vida de Jesus era algo vital, era algo importante. E é claro que aquele momento que ele estava para viver, para passar por ele, também não seria vivido sem ser em oração, sem estar na presença do Pai. Então, Jesus está ali no Getsemane, e aí é importante te observar que o Getsemane
era uma parte do Monte das Oliveiras, né? Era vamos dizer, um jardim, talvez, uma parte mais reservada. E pelo que a história diz, e pelo que o nome sugere, né, Getsemane pode ser o lugar do azeite, pode ser a prensa do azeite, e a maioria dos estudiosos acredita, então, que ali era um lugar onde as azeitonas chegavam, onde o fruto da oliveira chegava para ser prensado, para ser transformado em azeite. Então, todo aquele monte, muito maior, havia esse lugar particular, talvez de algum conhecido de Jesus, alguém que já tinha um respeito, um carinho, até convertido a ele. O fato é que ele tem aquele lugar ali tão especial para esse momento também de oração tão extraordinário. E não tem como a gente deixar de observar o quanto que esse lugar tem uma metáfora e um significado também espiritual. Porque quando você lê, por exemplo, Isaías 53, né, falando do servo sofredor, né, Isaías tem uma visão do sacrifício de Cristo, da obra expiatória de Cristo, da obra redentora ali, do sofrimento do Senhor Jesus. Ele vai falando, descrevendo, mas tem uma parte que me chama muita atenção, que tem a ver com esse texto, porque ele diz que Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. Então, aquele lugar falava muito do que estava para acontecer, né? Assim como aquelas azeitonas eram moídas, espremidas, para dali sair o óleo, o azeite puro, para abençoar tanta gente, tantos lugares do mundo, Jesus ia ser moído, né? Não por uma prensa, não por homens meramente, mas ia ser moído pela obra redentora e, de certa forma, pelos planos eternos do próprio Deus, né? Do próprio Pai, que o entrega ali na cruz. Então, estava realmente, Jesus estava na iminência de um momento que a gente conhece depois que a gente vai ler a palavra, muito forte. E não somente a morte em si de Cristo, mas o que antecede a morte, né? A maneira como Jesus é tratado, torturado, arguído, desprezado, né? Tudo que vai acontecer até o momento da morte. E não somente a questão do sofrimento físico, que já é por si mesmo terrível, mas de todo o sofrimento espiritual, emocional, de tudo que dizia respeito àquele momento redentor, né? A gente sabe que ali há uma grande batalha espiritual, né? A Bíblia fala desde Gênesis, né, que o inimigo ele ia ali picar o pé de Jesus, mas Jesus ia esmagá-lo. Havia muita batalha ali. Jesus estava carregando ali, não era só a cruz daqui a pouco, né? Mas ele já percebia e sabia do peso que era muito infinitamente maior, que era o peso dos pecados de todos aqueles que um dia iam crer nele. Então, esse momento não podia ser realmente deixar de ser precedido e acompanhado por oração. E tem tanto a nos ensinar, né? Claro que a gente não vai poder aprofundar muito, mas queremos destacar aqui pelo menos algumas lições, meus irmãos, sobre orar e permanecer na dependência de Deus, porque é isso que vai acontecer. A gente sabe que no momento exato aí da morte de Jesus, Jesus vai levantar um brado doloroso. Qual é? Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que para que ele morresse, precisaria do Pai virar as costas ali para ele. Mas antes disso, ele se reabastece da presença do Pai, do amor do Pai, da confiança do Pai, para que naquele momento que Deus fosse desamparar, ele pudesse estar absolutamente fortalecido. Isso é maravilhoso. Então, nós aprendemos aqui pelo menos 4 lições, eu quero destacar sobre orar e permanecer na dependência de Deus. Em primeiro lugar, quero considerar com os irmãos, quando oramos e permanecemos na dependência de Deus, partilhamos e ajudamos outros a fazerem o mesmo. Eu faço parte de um ministério chamado MAP, e lá nós temos vários lemas, né? Um dos lemas que a gente tem é sozinho não. A gente fala isso direto, sozinho não. A vida cristã não foi feita, não foi programada, planejada para viver sozinho. E o Cristo, ele deu este exemplo.
O Senhor Jesus tinha os seus momentos de solitude, mas a maior parte do tempo ele estava convivendo, compartilhando, ensinando. E nesse momento aqui, diz a palavra de Deus, no verso 36, que nós já lemos no início, que ele vai para o Getsêmani, mas Jesus leva também os seus discípulos, né? Ele vai, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Então, eles estavam ali, uma certa distância, não sabe exatamente a distância, mas Jesus tinha levado para aquele momento, porque o Senhor Jesus queria ensinar aqueles homens, queria preparar aqueles homens. Os irmãos, lembrem-se que não era fácil para aqueles homens também ver o seu mestre passar pelo que ia passar. Lembra de João 14? O coração deles já estava entristecido. Jesus fala: não se turbe o vosso coração. E Jesus fala da sua partida e eles ficam tristes. E agora eles estão ali partilhando aquele momento antes da sua morte, e Jesus os leva porque quer que eles aprendam também a orar e a permanecer na dependência de Deus. E a gente vê aqui no verso 37 que ele anda um pouquinho mais à frente e leva pelo menos 3 pessoas com ele para um pouco mais perto dele: Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E depois a gente vê um pouquinho mais na frente que ele, então, vai ter um tempo mais a sós ali com o Pai. Mas Jesus partilha esse momento. Irmãos, eu imagino que nesses dias que temos passado aí da pandemia, muitos irmãos têm sofrido, têm dores emocionais, tristezas. Eu queria dizer para você, em nome de Jesus, não passe por isso sozinho. Liga para alguém, liga para um dos pastores da igreja, liga para um membro da igreja. Compartilhe com o seu cônjuge, com o seu filho, com o presbítero da igreja, com os irmãos da igreja, com os diáconos. Não passe por esse momento sozinho. Quando nós oramos e permanecemos na dependência de Deus, Deus quer nos levar também a ajudar a outros a fazer o mesmo. Sabia que quando você chama alguém para orar, além de você estar sendo abençoado, você está abençoando a vida de outra pessoa. Você está ensinando aquela outra pessoa também a depender de Deus, também a buscar força em Deus. Por isso que cultos de oração, reuniões de oração, congregar é absolutamente necessário. Hoje nós estamos congregando aqui por motivos óbvios, mas mesmo não estando fisicamente juntos, podemos nos encorajar a uma vida de oração, meus irmãos. E o próprio Cristo, como homem, tinha necessidade de ter gente perto dele. Eu costumo dizer que gente precisa de Deus, em primeiro lugar e acima de tudo. Mas gente precisa de gente, crente precisa de crente, para nós partilharmos as alegrias em Cristo, as lutas, os desafios, as vitórias, o aprendizado, inclusive a vida de oração. Eu tenho muitas experiências de oração sozinho maravilhosas, mas eu creio que os meus maiores momentos mais deliciosos tinha pelo menos alguém comigo, um irmão que intercedeu, um irmão que se alegrou comigo. Isso é maravilhoso, a gente poder lembrar dos momentos preciosos de oração compartilhado com outras pessoas. No verso 38 nós temos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus insiste: olha, eu quero gente comigo, eu não quero vigiar aqui sozinho, vigiem comigo, estejam comigo. Já havia ali, talvez aí de 2 até quase 3 anos de convívio, de amizade. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é a vida cristã. E quem sabe, nesse tempo que a gente está não podendo estar tão junto, Deus está trabalhando em você para que você valorize. Assim que puder estarmos juntos, não desperdice o seu tempo à toa, sozinho, às vezes fazendo coisas que nem deve. Sempre que possível, congregue, pequenos grupos, culto de oração, escola bíblica dominical, formalmente, informalmente, que você possa chamar irmãos: olha, vigiem comigo, orem comigo. E a gente vê isso também nos versos 40 e 41, de novo: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É muito bom a gente ajudar. Irmãos, tem tanta gente também dormindo sono espiritual.
Mesmo nesse momento de sofrimento, tem gente passando sem tempo de oração. Eu queria te encorajar, em nome de Jesus, que você, hoje ainda, essa semana, você vai orar ao Senhor, vai pensar em alguém, vai buscar a direção de Deus e vai despertar alguém para orar com você. Né? A gente tem visto muitas pessoas falando assim, eu queria tanto ter uma vida de oração, eu não consigo orar, eu oro pouco. Melhor maneira de aprender a ter uma vida de oração é ter um companheiro de oração. É ter alguém que te estimule a oração. Olha, eu não consigo orar, mas você... Então descubra alguém que está orando diariamente. E fala assim, você ora diariamente? Eu oro. Então, você pode me convidar para orar com você? Né? Vigia comigo, me ajuda. Foi isso que Jesus fez. Ô, gente, vocês estão dormindo? Acorda aí, vamos orar. Jesus estava ensinando aqueles homens a orar, a depender de Deus. Jesus sabia que não ia ser fácil, que Pedro ia negá-lo logo em seguida, que ia ter perseguição contra a igreja. Jesus estava falando assim, olha, eu vou passar agora daqui a pouco pela morte, pelo sacrifício vicario, mas vocês também vão ser perseguidos. Irmãos, a boa notícia é que eles aprenderam, porque dos 12 apóstolos, né, 10 desses 12, um morreu, né, depois vem Paulo, mas e depois só tem o João que não morre, que morre de morte de velhice, né? Todos os outros morreram como mártires cristãos. Todos os outros aprenderam a enfrentar a dor e a morte na dependência de Deus. E eu fico pensando em Pedro, que diz a história que foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago morto à espada e tantos outros, mas que eles lembravam do Cristo antes do seu momento final, ali no sentido da sua morte. Ainda não era o momento final, porque ele vai ressurgir, mas naquele momento tão crucial, meu mestre me ensinou como a passar por uma dor e pela morte, em oração na dependência de Deus. Então, quando oramos e permanecemos na dependência de Deus, partilhamos e ajudamos outros a fazerem o mesmo. Isso é discipulado, irmãos. Uma das melhores maneiras de discipular alguém é orar com alguém, é ser um companheiro de oração de alguém. Em segundo lugar, eu compartilho com os irmãos que quando oramos e permanecemos na dependência de Deus, desnudamos e derramamos nossa alma, usufruindo descanso. A palavra aqui não esconde, né, a situação emocional de Cristo. Assim, começou a entristecer-se e angustiar-se. Isso dá a ideia de que até então ele não estava assim, né? Um pouco antes, Jesus tinha celebrado a Santa Ceia, tinha cantado, imagina assim um culto de louvor, né? Só para uma comparação, né? Esses cultos gostosos aqui, né? Nossa, ele tem uns cultos maravilhosos, né? A gente celebra a ceia, a gente canta, e só alegria. Mas, de repente, eu não sei se aconteceu, eu confesso aos irmãos que aconteceu comigo. Às vezes eu estar na porta, quando chegar na porta, alguma situação me trazia uma tristeza profunda. Aliás, tanto a história quanto as próprias escrituras alertam, né? Muito comum, depois de grandes vitórias, às vezes ser tomado até de tristezas, de sobressaltos, de momentos assim que a gente assusta, ou pela nossa fraqueza, ou porque Deus permite também para crucificar a nossa carne por causa da nossa vaidade, né? Nós estávamos muito lá em cima, vamos dar uma crucificada aqui. E às vezes a gente é acertado por um dardo inflamado ou maligno, seja qual for a razão. Mas o fato que Cristo, que até então estava ali celebrando a Santa Ceia e abençoando, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O verso 38 acrescenta que ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Interessante que aqui Jesus está falando para os discípulos. Não é fácil você fazer uma confissão disso para alguém, né? Se eu chegar para o Joás, a minha alma está triste até a morte, né? Pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está passando por alguma situação, né? Está vivendo em pecado, ou o senhor está com depressão, né? Ou o senhor está precisando tirar a sua própria vida. É uma palavra dura de se falar, mas a gente sabe que nenhuma das três coisas que eu falei era o caso de Jesus. Mas era um momento, de fato, dificílimo. Jesus sabia o peso da missão. Era algo que não era fácil de se enfrentar. A morte de cruz era algo atroz, era a pior morte que poderia existir. Porque a morte de cruz, a pessoa não é igual ser
decapitado, ou com um tiro, ou com uma injeção na veia. Tudo isso é muito raro. A morte de cruz era lenta, né? Ela poderia ficar ali um dia, dependendo da pessoa, se fosse uma pessoa mais resistente ou mais, né? Enfim, e todo mundo conhece ali a história do sacrifício de Cristo. E aqui a gente vê, meus irmãos, algo muito importante que para nós cristãos é maravilhoso também, que é a humanidade de Jesus, né? A humanidade de Jesus aqui é escancarada, né? Jesus não enfrenta ali a morte e nem Jesus viveu a vida perfeita por causa de ser Deus, embora ele fosse e é Deus. Mas ele viveu como homem, mas um homem dependente de Deus. Ele estava ali sustentado porque ele era um homem que confiava em Deus, o Pai. E ele expressa a sua humanidade, a sua fragilidade humana, aqui uma evidência clara, falando: minha alma está triste, angustiada, ansiosa até a morte. Total humanidade e total dependência de Deus. Irmãos, quanto mais a gente reconhece a nossa humanidade, a gente reconhece a nossa fragilidade, as nossas limitações. E quanto mais a gente reconhece a nossa fragilidade, mais a gente pode depender de Deus. Quando a gente se acha meio divino, meio super-homem, meio anjo, meio sei lá o quê, que tanta gente aí ensina aí em tanto lugar, menos a gente depende do Senhor. Mas pessoas que reconhecem o quanto são pequenos, também conseguem enxergar muito mais da grandeza de Deus, do poder de Deus. E eu aprecio muito, né, os salmos da Bíblia, além de ser a palavra de Deus, que eu preciso apreciar mesmo, mas justamente uma das razões, né, uma outra razão, é por causa dessa humanidade que é expressa nos salmos, né? Não vou ler todo, porque ele é grande, mas eu chamo a atenção especialmente para o Salmo 55. É um salmo de Davi, onde aquele escancara a sua alma, né? Que ele desnuda. Não quer dizer que tudo que Davi fala era agradável a Deus, até porque ele fala da sua dor, da sua vontade que seus inimigos morressem, ele fala coisas até, inclusive, reprováveis diante de Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele fala, é que ele não fica escondendo: ai, Senhor, está tudo bem. Não, Senhor, eu estou mal, meus inimigos estão na minha cola, se eu pudesse eu matava todos eles. E ele vai falando da sua dor, das suas dúvidas, das suas tristezas. Depois você lê o Salmo 55, é fantástico. Ele vai falando da sua angústia. Eu vou ler só um pedaço aqui para você perceber. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Irmãos, isso é muito forte. Ele não estava brincando, não. Ele estava falando exatamente do que ele estava sentindo. E atira a primeira pedra que nunca sentiu isso, irmãos. Mas se você passou, está passando, vier a passar, lembre-se que você precisa dizer isso para Deus. Você precisa falar isso para o Senhor. Senhor, minha situação é essa. Confessa aqui toda a minha fragilidade, todo o meu horror emocional. E sim, compartilhar com alguém que ama você, que possa te abraçar, que possa te abençoar, orar com você e apresentar você diante de Deus para juntos clamar ao Senhor. Irmãos, como o Senhor Jesus, mesmo sendo quem Ele era, perfeito e maravilhoso, não teve nenhuma vergonha de falar da sua dor, de falar do seu coração, de deixar isso aqui registrado para nós. Paulo também aprendeu isso, o apóstolo Paulo, né? E ele teve muitos momentos desses, e um dos momentos mais gloriosos é aquele de 2 Coríntios 12, né? Que a semelhança de Jesus, ele também clama 3 vezes, né? E a semelhança de Jesus, a resposta foi a mesma, e por fim ele vai dizer assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Qualquer ser humano facilmente
se gloria nas suas potencialidades, as suas vitórias, os seus dons, os seus talentos. Mas gloriar-se nas fraquezas só é possível para aquele que aprende a orar e depender de Deus em oração. Que exemplo maravilhoso que o nosso Mestre nos deixa. Terceiro lugar, quando oramos e permanecemos na dependência de Deus, enxergamos e focamos no seu grandioso plano. Bom, verso 39, verso 42, verso 44, nós vamos ver a repetição, de uma mesma oração. O texto diz o quê? Que o Senhor Jesus vai orar dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está diante do Pai. Diante do Pai, quem realmente é filho, tem essa santa liberdade. Primeiro, de expressar o seu desejo. Não precisamos negar nossos desejos, dizer que eles não existem. Até porque é bobagem, Deus sabe que está lá no nosso coração, né? Seja ele bom, certo, errado, agradável, não, ele está lá. Então você não deveria negá-lo. Senhor, confesso que nesse instante, desejo do meu coração é esse. É isso que Jesus está fazendo, irmãos, sem nenhum problema. Ele está falando claramente para o papai. Se possível, passa de mim este cálice. Era o que estava ali no coração dele, diante do horror do que estava para vir. Até porque seria masoquismo alguém se entregar, de uma maneira qualquer a um sofrimento. Sim. Não. Então, como ser humano inteligente, racional, ele sabia que não ia ser fácil. Isso é muito interessante. Mas nós vamos ver que ele diz logo em seguida, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus tinha um desejo que era maior do que aquele desejo de não enfrentar a dor. E é isso que é, para mim, fantástico, maravilhoso. Ele tinha o desejo de não passar pela dor, mas ele tinha um desejo que era maior do que esse. Ele tinha um desejo de obedecer a Deus, Pai. Ele tinha um desejo de agradar o coração do Pai. Ele tinha um desejo de ser submisso ao Pai. Então, entre a sua vontade humana e a vontade do Pai Celeste Todo-Poderoso, ele sabia que a vontade do Pai era melhor. Aleluia! Irmãos, quando a gente entende isso, é maravilhoso. Nós continuamos com essa santa liberdade de falar dos nossos desejos, sonhos, aplicando nosso dia a dia, seja nas questões do dia a dia mesmo, trabalho, estudo, faculdade, viagem, igreja, namoro, casamento, não importa. Você deve apresentar, mas precisa entender e precisa crescer nessa graça de que, mesmo que você apresente seus desejos ao Senhor, seu maior desejo precisa ser que Deus cumpra cabalmente aquilo que agrada a Ele. E eu faço uma pergunta respeitosa, mas direta. Onde está o seu foco? Seu foco está nos seus desejos ou na vontade santa, boa, perfeita e agradável do Senhor? Irmãos, muitas vezes no momento de oração, Deus, na sua infinita graça, bondade e providência, Ele vai confirmar aquele desejo que está no nosso coração, até porque já vinha dele. Isso é maravilhoso. Todos nós temos experiências de orações respondidas, de pedidos que Deus atendeu exatamente. É uma coisa extraordinária. Isso é a bondade e misericórdia de Deus. Mas na oração também, quando nossos desejos não estão de acordo com a vontade de Deus, nossos desejos vão sendo mudados e transformados. E nós vamos sendo alinhados com a vontade do Senhor. E mais, nós vamos sendo alegrados com a vontade do Senhor. Nós vamos sendo fortalecidos e o nosso foco passa a ser a vontade do Senhor. Na sua dor, nas circunstâncias, nos seus desejos, nos seus planos ou nos planos eternos santos do Senhor, onde é que você está focando sua vida, sua atenção, nas suas circunstâncias ou na vontade do Senhor?
Na sua vontade ou na vontade de Deus? E Jesus, então, por fim, ali ele deixa claro, as 3 vezes, faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade e faça-se a tua vontade. Em quarto e último lugar, já como resultado disso tudo, quando oramos e permanecemos na dependência de Deus, somos renovados e fortalecidos para cumprir a missão. No verso 45 e 46, a gente vê essa decisão de Jesus, essa disposição. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, quando Jesus levanta daquele tempo de oração, quando Jesus deixa o Getsêmani, Jesus está fortalecido, renovado, preparado, pronto para continuar a cumprir a missão que o Pai lhe havia dado. Não importa o que você esteja passando, não importa o desafio seu na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no mundo, mas se você orar e depender de Deus, Deus vai te fortalecer para você cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Às vezes é um ministério, às vezes é uma situação particular dentro de casa que você não pode desistir. Precisa estar fortalecido no Senhor, e isso é possível por meio da oração. Jesus, mais uma vez, revela sua completa submissão e obediência ao Pai e a sua resoluta decisão de cumprir a sua missão. Nós sabemos que, em primeiro momento, os discípulos fraquejaram, Pedro negou Jesus, mas os discípulos acabaram aprendendo, meus irmãos. Vemos mais tarde, depois da ressurreição de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo, o exemplo de Jesus certamente continuou falando e encorajando os discípulos a cumprir a missão. Lembra lá da igreja, lá em Atos 4, já começou a perseguição, e aqueles irmãos da igreja em oração não oram assim: ai Deus, tem misericórdia, cessa toda a perseguição. Não, olha o que eles oram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, a perseguição não cessou imediatamente, ela continuou ainda por muito tempo, mas eles foram fortalecidos para cumprir a missão, para anunciar a palavra de Deus, e com coragem, com intrepidez. E isso é possível quando a gente está na dependência de Deus, quando a gente está em oração. E a gente não vai continuar lendo, mas se você observar aqui, Jesus fala, olha, o traidor se aproxima, e aí vai desenrolar toda a prisão de Jesus, todos os episódios que a gente sabe, até a sua morte, por fim a sua ressurreição, a sua ascensão, e o Senhor Jesus, com a sua oração no Getsêmani, me ajuda a orar, me ensina a orar. E o mais maravilhoso, irmãos, que essa ajuda de Cristo não está aqui só nesse exemplo. Diz a palavra de Deus que Ele é nosso sumo sacerdote. Neste exato momento, diz a palavra, que Ele está à direita do Pai. Ele continua intercedendo por nós. Ele continua nos ajudando. Ele continua fazendo com que eu e você não desista. Ele continua fazendo com que eu e você partilhe a nossa vida de oração e dependa de Deus. Ele continua trabalhando por meio do Espírito Santo para que nós não sejamos hipócritas com nossas emoções, nossas dores, nossos pecados ou qualquer outra situação, mas sejamos honestos, íntegros diante de Deus e de nossos irmãos. Jesus continua operando para que a gente cresça na visão dos propósitos dEle e que a gente cada dia mais foque menos em nossos desejos e mais na vontade do Senhor, nos propósitos eternos do Senhor. E Jesus continua, por meio do Espírito Santo, nos fortalecendo, nos animando, nos renovando. Então hoje você pode estar esmagado, mas amanhã você pode estar renovado pelo poder e pela graça de Deus, para cumprir tudo aquilo que apraz o coração de Deus. Mas eu quero muito que você pense nesta palavra antes de orar com você
que você possa ser renovado no Senhor,